De Itamar Vieira Júnior, A Oração do Carrasco, alguns trechos. Da última vez que estivera no local de execução, o Carrasco ouvira falar que havia mais um inimigo da ordem para ser executado. Era um homem que fazia livros, escrevia em muros, diziam que era um poeta importante. Ele estava preso na Ilha do Medo há mais de uma década. Havia chegado o momento de cumprir a sua execução. Depois do ditador executado pelo avô do Carrasco, talvez o poeta fosse a personalidade mais proeminente do país a ser sacrificada. O Carrasco escuta o que falam os juízes, os outros carrascos e os soldados que carregam os sentenciados de um lado para o outro. Um poeta cultiva palavras como um homem da terra cultiva o grão. Um poeta colhe mudanças, um homem da terra colhe a vida. Um poeta colhe o desdém, um homem da terra colhe a praga. Uma palavra somente é viva se ela transforma. Encerrado em um livro não vive, é preciso lê-lo. O alimento só alimenta se amadurece. Você pode lançar sementes na terra e elas não germinarem, mas caso cresçam e se mostrem vivas, as sementes irrompem a terra como as palavras irrompem um livro, um muro, um aviso. O Carrasco escuta o que falam e vai tecendo seu pensamento como uma malha de apanhar peixes. Sente-se arrebatado pela possibilidade da morte do poeta. O Carrasco quase não lê, mas gostaria de examinar um livro se pudesse tê-lo nas mãos. Os livros do poeta foram banidos há muito tempo, mas todos sabem que é possível encontrar exemplares clandestinos circulando nos baús, no fundo de uma estante ou mesmo camuflados, com capas de livros religiosos servindo como disfarce. Leria então como suas mãos habilmente manejam seus instrumentos de trabalho, a pá e a foice. O livro seria como a terra, um permanente domínio afloraria do Carrasco e nada seria tão obscuro que ele não pudesse contemplar com interesse e razão. O poeta se utilizou de uma rede de admiradores e opositores do governo para fundar um movimento que chamaram de Primavera. O poeta, um ambicioso, ele desejou a liberdade do povo para poder manipulá-lo com suas convicções. O poeta formou um pequeno séquito que espalhou frases perigosas nos muros do país. Não fosse as mãos fortes do governo, o movimento Primavera teria espalhado a anarquia e a desobediência. O caso do poeta foi motivo de grande interesse para a população e ganhou notas expressivas nos meios de comunicação. O poeta de cabeça erguida, mãos amarradas nas costas, era conduzido por 2 soldados. No momento em que se aproximou do cadafalso e o juiz leu sua sentença, procurou pelo homem que o enforcaria. O poeta buscou os olhos do Carrasco. Os olhos por trás das aberturas arderam porque não tinham convicção. Por uns poucos segundos havia 2 homens frágeis que nem ao certo sabiam de si, nem tinham certeza sobre as escolhas e imposições que receberam. O poeta tinha olhos da secura de uma rocha inquebrantável. Tinha olhos de condenação para todos os que estendiam as mãos para executar as ordens do Estado. O Carrasco, temendo a condenação que o poeta de forma consciente lhe infligia, estendeu a corda sobre o pescoço dele, escutando a ordem, cumprindo a decisão do tribunal, antes que aquela situação se tornasse sua própria condenação. Talvez, se pudesse ter lido um livro, suas palavras conseguissem ter motivações além das quais me dão para que cumpra meu dever. Queria saber se doía escrever, porque trabalhar a terra dói. Crescem calos e afloram feridas nas mãos. Faz as costas reclamarem durante a noite. Queria saber se você se curva sobre o papel como eu me curvo ao chão, para sustentar a mim e aos outros. Éramos muitos e perecemos nas mãos dos carrascos da história. Tínhamos vidas, sonhos, medos e dúvidas. Em nossos caminhos colhemos vitórias e derrotas. Falamos de nossos túmulos para lembrar que não somos números. Muito menos anos de nascimento e morte, nem epitáfios solenes e bem escritos, para que não fôssemos esquecidos. Somos nossos nomes. Emanamos na memória da humanidade. Alguns de nós deixaram a vida de forma breve. Alguns amargaram um lento sofrimento até o último suspiro. Alguns choraram, alguns se aliviaram. Quase todos não desejaram morrer.
Quase todos tinham missões que não julgavam estar acabadas, e se pudessem ter escolhido, gostariam de ter permanecido. Alguns gostariam de ter visto os filhos crescerem, outros gostariam de ter visto suas lutas terminadas com êxito. Um desejou um chá quente, outro desejou uma canção nova para a amada, outro desejou não ser mais cativo, um desejou apenas não ter que deixar sua casa. Houve aquele que se disse o filho de um Deus e caminhou pela terra falando de amor e compaixão. Houve aquele que escreveu uma canção que pedia imaginação para um mundo que não houvesse motivo para matar ou morrer. Houve aqueles que caminharam e apanharam sem devolver a violência que lhes infligiam. Houve aquela que atravessou campos empunhando sua lança. Houve os que desejaram ver seus iguais livres. Houve aquela que lutou pelos direitos dos lavradores. Houve aqueles que disseram paz enquanto eles gritavam guerra. Quase todos fizeram de seus caminhos uma trilha para a libertação de outros. Todos pereceram nas mãos de seus carrascos. E se pudessem voltar, os teriam perdoado por seus calvários. Um ainda disse em sua agonia: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Outro discursou: Eu tenho um sonho. Outro disse: Temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Outra disse: É melhor morrer na luta que morrer de fome. Houve o que disse: As últimas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Outro cantou: Não creio em nada, só no calor da sua mão na minha mão. Um poeta escreveu: Há coisas encerradas dentro dos muros que, se saíssem de repente para a rua e gritassem, encheriam o mundo. Outros disseram muito em seus silêncios. Outro estendeu sua compaixão aos animais. Outros se deram abraços e caminharam até que os separassem sob a força da violência. Outro era ajudante de pedreiro e queria apenas regressar para sua casa no morro. Outra era uma mãe em busca do filho desaparecido. Outros transformaram suas lutas em arte. Alguns empunhavam instrumentos de trabalho, enxada e foice, punhos, vozes para falar sobre o que acreditavam. Alguns haviam planejado os dias e os anos que se seguiriam à nossa morte. Uns jejuavam, uns choravam, uns sorriam, amavam e queriam ser amados. Um carrasco mirou sua arma e disparou ao amanhecer para a sacada do Lorraine Motel em Memphis. Outro carrasco atirou contra a mulher que guiou inúmeros trabalhadores e estava na porta de sua casa em Alagoa Grande, desfigurando seu rosto. Um carrasco lavou as mãos diante de uma multidão enfurecida querendo a vida do que se dizia Messias. Um líder morreu diante de sua esposa e de suas filhas com 16 tiros disparados por 3 carrascos que tinham a intenção de destruir tudo que houvesse em seu peito. Outro morreu em sua luta e teve a cabeça exposta no pátio do Carmo, no Recife, depois de anos de perseguição por algozes. Muitos carrascos queimaram uma jovem na Place du Vieux Marché, em Rouen. Outros laceraram as mãos de um compositor depois de dias de tortura antes de dar-lhe o último tiro. Outro matou um ídolo pop enquanto segurava o apanhador no campo de centeio. Outro tombou diante de seu carrasco e disse: Ó Deus, o próprio carrasco seria enforcado tempo depois, dando continuidade ao ciclo sem fim de rancor e vingança. Carrascos abordaram um ajudante pedreiro em seu caminho para casa na favela do Rocinho, no Rio de Janeiro, e desapareceram com o seu corpo. Todos eram sombras de si mesmos vagando pelo mundo. Todos os carrascos a princípio acreditavam que tornariam o mundo melhor com o estrito cumprimento de seu dever. Alguns sentiram culpa depois de seus crimes, outros repetiriam tudo se fosse preciso uma e outra vez. Alguns não se questionaram sobre seus atos e diziam que cumpriam apenas ordens, como o carrasco julgado em Jerusalém em 1961. Alguns carrascos se transvestiriam de presidentes, reis, anjos, salvadores, redentores, guias, líderes e nem sequer trocaram a pele de suas vítimas. Olharam seu semblante, ouviram a desesperança nas faces dos sentenciados. Continuaram a viver e morreram sem que a culpa os tivessem alcançado. Trechos então de A Oração do Carrasco, conto do Itamar Vieira Júnior, está no livro Doramá ou Odisseia. Obrigado.